Povo de Deus, boa noite, paz seja convosco, amém? Vamos dar início agora ao nosso culto do clamor, dia de nós recebermos a unção da vitória para o nosso próximo mês, dia de nós estarmos orando ao Senhor pelo nosso país, agradecendo pela vida daqueles que fizeram aniversário neste mês, e também pedindo ao Senhor, clamando ali aquilo que a gente necessita para o próximo mês, amém? Vamos fechar nossos olhos neste momento e começar uma oração solicitando ao Senhor para que Ele esteja presente neste lugar, amém? Senhor, meu Deus, poderoso e eterno Pai, gratos somos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estar na Tua casa, na Tua presença mais uma vez, Senhor, podendo estar aqui para cultuar a Ti, para Te louvar, para Te adorar, para bendizer o Teu santo e poderoso nome. Senhor, que venha descer neste lugar a Tua presença, Senhor, que venha queimar-nos com Teu Espírito Santo, que venha acender em nós novamente a chama, Senhor. Ó Pai eterno, que venha abençoar a vida de cada um de nós que já nos encontramos aqui neste momento do culto. Abençoe também aqueles que ainda virão participar mais tardar nesta noite. Senhor, abençoe também profundamente aqueles que vieram até amanhã, Senhor, e já participaram do culto do Senhor. Que aonde estiverem, abençoe a vida deles poderosamente em nome de Jesus. Pai, abençoe também a vida do pastor Marcos, aonde ele estiver, Senhor, que abençoe poderosamente o seu descanso, que esteja lhe dando saúde, proteção e livramento em nome de Jesus. Abençoe este culto, Pai, vem com todos aqueles que estarão aqui participando, fazendo com que este culto funcione em nome de Jesus. E tudo isso, Senhor, é para a sua honra e a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. O mundo, Senhor, é glorificado seja o nome dele. Aleluia. Jesus.
Santo, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Ó Senhor, Tu nos chama em meio à tempestade, Senhor. Estará presente para ser o nosso suporte, aquele que nos tirará. Enquanto afundamos, nos trará novamente para caminhar junto contigo, ó Senhor.
salva de palmas para Cristo. Glória a Deus. Aleluia, santo, Senhor. Agradecemos a Ti por este louvor que fizemos a Ti. Senhor, tentamos cantar do nosso fundo do nosso coração. Entoamos isso com a nossa alma, Senhor. Senhor, que receba o nosso louvor, Pai, dos Teus ouvidos. Que se alegre conosco cantando e entoando o Teu santo e poderoso nome, Pai. Senhor, que esses louvores façam mudança na vida de cada um aqui. Se houver alguém, Senhor, que chegou aqui no culto pesaroso, com alguma preocupação, Senhor, que venha tirar, que venha ser, Senhor, aquele sustento e aquele alimento para a nossa alma, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Amém, amém, Jesus. Glória a Deus. Nós estamos no nosso último culto do mês. E no nosso último culto do mês, nós parabenizamos e também cantamos para os nossos irmãos que fizeram aniversário neste mês. Portanto, agora eu chamo aqui à frente todos aqueles que fizeram aniversário neste mês de julho, para que nós possamos estar parabenizando as suas vidas e orando profundamente por elas em nome de Jesus. Amém? Ouvimos alguém que fez aniversário em julho? Glória a Deus, irmã Maria da Luz. Fez mais um ano de vida neste mês. Glória a Deus. O Joaquim também. Ó, o Joaquim também, gente. Glória a Deus pela vida dos dois. Amém? A irmã Fátima também. Eu estava esquecendo da irmã Fátima. Não pode ser não. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês coloquem eles nas suas mãos, estendam suas mãos. Eu peço a todos que possam estar de pé, se põem de pé, estendam suas mãos para a gente fazer uma oração pela vida dos nossos irmãos deste momento, amém? Glória a Deus. Senhor Deus, poderoso e santo Deus, estamos na tua casa, na tua presença, Senhor. E neste momento, estamos aqui orando pela vida desses nossos 3 irmãos, Pai. Esses filhos teus, Pai, que têm se dedicado à tua obra, que têm estado aqui na tua presença cada dia mais. Senhor, que esteja abençoando a vida de cada um deles poderosamente. Hoje estão recebendo a bênção da saúde, Senhor. Então preencha, Senhor, a vida deles profundamente com esta bênção. Que enche-os de força, de vitalidade. Que, Senhor, estejam sempre dispostos, Senhor, para a tua obra, sempre com prontidão. Senhor, que todas as bênçãos que o Senhor tiver para a vida deles, que desça dos céus neste momento sobre a vida de cada um deles. Ó Pai, que a tua unção esteja sobre eles, ó Deus. Que as suas bênçãos possam se refletir na casa da família de cada um dos teus servos. Pai, que abençoe a vida deles, para que eles estejam aqui mais uma vez no ano seguinte, para comemorar esse aniversário novamente. E abençoe o trajeto, Senhor, que eles irão trilhar durante este ano. Que seja um trajeto recheado de bênçãos, de vitórias. Que, Senhor, realize seus sonhos, seus projetos. Que tome aquilo que seus servos necessitarem nas tuas mãos e venha dar provisão em nome de Jesus, Pai. Estamos pedindo a Ti pela vida da nossa irmã Maria da Luz, pela vida do Joaquim e pela irmã Fátima, em nome de Jesus. Glorificando o teu santo e poderoso nome, te agradecemos. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos cantar com nossos irmãos? Então vamos lá. Hoje chegou o seu dia, vamos te homenagear. Pedimos para Jesus Cristo, para te abençoar. Hoje chegou o seu dia, vamos te homenagear. Pedimos para Jesus Cristo, para te abençoar. Parabéns, 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 que Deus abençoe vocês. Parabéns, parabéns, parabéns.
Amém. Bom, irmãos, acabou aqui nesse momento de louvor e eu vou passar a palavra agora para a nossa irmã Amanda. Receba a serva de Deus com as palmas bem abertas. Amém, igreja? Boa noite, a paz seja convosco, amém, igreja? Nós estamos no culto do clamor, né? O culto do clamor é para nós clamarmos ao Senhor e também clamarmos pelo nosso país, né? Pelo Brasil. E aí eu gostaria que vocês continuassem em pé. Nós vamos estar orando pelo nosso país, pelo Brasil, né? Pedindo ao Senhor que possa abençoar a nossa nação, amém? Glória a Deus. Então chegou o momento de levantarmos esse clamor. E eu creio que Deus ele vai trazer a salvação, a libertação, né, de todos. Deus vai trazer a cura, tudo aquilo que, né, as pessoas estão ali precisando, estão necessitadas. Deus vai sarar a nossa nação, amém? Eu gostaria que você estendesse suas mãos aqui, né? Aqui para essa bandeira e nós vamos estar orando. Senhor Deus, aqui estamos diante de Ti, diante da Tua presença. Nós Te louvamos e Te bendizemos, porque o Senhor é santo e não há outro Deus como o Senhor. Paizinho amado, nesse momento, nós colocamos a nossa nação, nosso país, o Brasil, diante do altar do Senhor. Nós declaramos que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor. Pai, traga sobre a nossa nação a salvação, a libertação, Senhor, a cura, que toda idolatria caia por terra em nome de Jesus, mas que a Tua palavra possa chegar aos corações, trazendo vida, trazendo renovo, trazendo restauração, trazendo salvação. Deus, abençoa, Senhor, o nosso governo. Pai, traga sobre eles a Tua sabedoria, o Teu entendimento. Pai, que o Senhor possa derramar a Tua unção, o Teu bálsamo, a Tua virtude sobre a nossa nação. Nós colocamos o Brasil diante do Senhor e nós cremos no Teu agir, cremos no Teu poder, ó Pai, e declaramos que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém? Aleluia. Nós estamos na campanha, né? Que chama Novo Tempo, Chamados e Escolhidos. A igreja pode se sentar. Antes da gente abrir o versículo, eu quero falar com vocês, até mesmo retomar, porque nós estamos vendo durante, né, esses dias dessa campanha, várias pessoas que foram chamadas por Deus, que foram escolhidas por Deus para exercer, né, a obra do Senhor. Né? Nós vimos também que ser chamado, Deus ele chama todos. Né? Quando a gente fala de ser chamado, é um convite que Deus faz a todos, para que todos possam vir para a Tua presença, para que todos possam pregar a Tua palavra. Nós vimos que ser escolhido é exercer, né, o propósito de Deus, aquilo que Deus escolheu para que você pudesse estar ali realizando a obra dele. E lá no versículo Mateus 22:14, né, diz assim: porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Né? Então isso é verdade, né? Deus está chamando muito, Deus chama as pessoas para realizar a sua obra, mas são poucos que têm tido comprometimento em realizar a obra do Senhor, em realizar aquilo que o Senhor determinou para que cada pessoa faça. E hoje, nesse culto, né, no culto do clamor, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o chamado de Gideão. Né? Vamos conhecer quem era Gideão, né? Qual era esse chamado, por que Deus escolheu Gideão, né, para realizar ali o seu propósito. Então nós vamos conhecer
entregou nas mãos, né, dos midianitas por 7 anos. Então o povo de Israel, né, sofria nas mãos dos midianitas, né, por não estar obedecendo a palavra do Senhor, por não estar seguindo os preceitos e os mandamentos do Senhor. Deus permitiu então que os midianitas viessem contra o povo de Israel. E a palavra de Deus diz que cada vez, né, que Israel semeava, os midianitas
no Egito, né? Deus liberta aquele povo do Egito, o povo é liberto, né? O povo de Israel passa por grandes tribulações, mas vê ali a sua vitória, porque eles são libertos da mão de Faraó. E aí, depois de tudo isso, de tudo que eles contemplaram, de tudo que Deus fez, das pragas que Deus mandou e que Deus livrou eles, depois de Deus ter livrado eles ali, né, das mãos de Faraó, mesmo assim, o povo ainda acabou se desviando do olhar da presença do Senhor. E o que eu acho interessante é que quando o povo percebe, né, que eles estão, né, longe do Senhor e que eles precisam realmente buscar a presença do Senhor e começam a clamar, Deus ouve a oração daquele povo. E o próprio Senhor, né, envia ali a Israel um profeta, né? E Deus falou para eles: olha, foi eu que fiz você subir do Egito. Eu vos tirei da casa da servidão. Porque nós sabemos que o povo de Israel, né, eles viviam em servidão, né? Eles eram escravizados. E quem libertou eles foi Deus. Deus libertou a eles, né? Aí o Senhor ainda diz: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos a minha voz, né? Deus fala para eles não temer, né, os deuses, né, dos amorreus, porque os amorreus eram um povo que adorava ídolos, que adoravam outros deuses. E nós sabemos que Deus não agrada disso, né? Toda adoração, todo louvor tem que ser dado somente para Deus. E aí, é a partir desse momento que nós vamos ver sobre o chamamento de Gideão. É aqui nesse ponto da história que Deus levanta Gideão, que Deus chama Gideão para realizar a sua obra. Deus chama Gideão nesse momento aqui para fazer uma obra ali, né, com o povo de Israel. Então, o chamamento de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezirita, e Gideão, seu filho, estavam malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Então aqui a gente vê o Senhor já chamando Gideão, Deus já escolhendo Gideão para realizar um propósito, né? Nós vimos que Deus chama a todos. Quando Deus chama, Ele está fazendo um convite. E quando Ele escolhe, é para que você realize o propósito específico que Deus tem na sua vida, para que você possa estar realizando a obra do Senhor. E aí aqui a gente vê o anjo do Senhor, né? O anjo do Senhor, ele se assenta ali debaixo do carvalho de Deus. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho. E ali, né, o anjo do Senhor aparece então para Gideão e diz a ele: olha, o Senhor é contigo, homem valente. Né? Então o anjo do Senhor já estava até preparando Gideão, né? Porque o anjo diz para o próprio Gideão: olha, o Senhor é contigo, você é um homem valente. Por quê? Porque Deus o escolheu para estar ali, né, trabalhando para libertar aquele povo de Israel das mãos dos midianitas, né, e dos amalequitas, para libertar aquele povo de toda, né, essa tribulação, de toda essa luta que eles estavam passando. E é a mesma coisa que o Senhor fala conosco, né? Deus, quando Ele nos escolhe, às vezes você fala assim: ai, Deus me chamou e me escolheu para fazer a sua obra, mas eu não vou fazer, porque eu não me sinto capacitado para realizar a obra do Senhor. Eu quero te dizer que se o Senhor te chamou, Ele te capacita. Se o Senhor, Ele te escolheu para realizar a obra dEle, o Senhor, Ele vai te capacitar, e o Senhor, Ele vai te usar para que você possa cumprir o propósito que Deus tem com a sua vida em realizar determinada propósito. Porque se Deus te escolheu, Ele vai te capacitar. Então não te preocupe,
questionar a Deus, né? Nós questionamos a Deus dizendo: Senhor, por que o Senhor permitiu que acontecesse isso? Senhor, por que o Senhor permitiu, né, que eu passasse por essa luta, por essa tribulação? Mas eu quero te dizer que quando Deus permite, né, que nós passamos por uma tribulação, por uma luta, Deus ele tem um propósito. Às vezes Deus ele quer provar a sua fé, às vezes Deus ele quer te capacitar, às vezes Deus quer te fortalecer, às vezes Deus quer trazer sobre você um ensinamento, às vezes Deus quer, através da sua vida, né, para que você possa testemunhar aquilo que Deus tem feito. E aí Gideão ele começa a questionar, né? Ele fala: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que o Senhor permitiu, né, que viesse tudo isso sobre as nossas vidas? Por que o Senhor permitiu que os amalequitas, os midianitas, né, viessem contra nós, contra o povo de Israel? Nós sabemos que o povo de Israel era o povo escolhido de Deus, era o povo que Deus escolheu para si. E aí Gideão começa a questionar o Senhor: Senhor, por que o Senhor, né, permitiu, né, que viesse? Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Por que nos sobreveio essa tribulação? Por que nós estamos passando, né, por essa dificuldade, por essa luta? E aí, né, o Senhor então se virou o Senhor para ele e disse, né, Deus diz aqui nesse momento, que foi o versículo chave que nós lemos. Deus diz para Gideão assim: olha, Gideão, vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Né? A gente vê aqui Gideão dando desculpas, Gideão, né, querendo questionar ao Senhor. Mas o próprio Senhor diz para ele: olha, Gideão, vai na tua força, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Aqui nesse momento Deus estava chamando Gideão. Nesse versículo a gente vê o chamamento de Gideão, a gente vê Deus chamando Gideão para realizar a obra que Deus escolheu para que ele realizasse, né? O próprio Senhor diz: olha, Gideão, vai nessa tua força, livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Gente, quando Deus te escolhe, quando Deus manda você ir, quando Deus te envia, você não precisa temer, porque o Senhor é contigo. É Ele que vai colocar as palavras nos seus lábios, é Ele que vai te dar ousadia para falar, para exercer aquilo que Deus, né, determinou para que você fizesse. E ele disse: ai, Senhor meu, com que lhe darei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Então aqui a gente vê, né, Gideão, ele dando desculpas, né? Deus estava chamando ele, Deus escolheu ele para que ele pudesse estar ali libertando o povo de Israel. E o que Gideão faz? Ele dá desculpas, né? Ele fala: Senhor, como o Senhor pode me escolher, Senhor? Né? Como o Senhor pode me escolher? Com que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é mais pobre, né, em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Mas eu quero te dizer que quando Deus te chama, Deus te escolhe, Deus não quer saber se você é o menor, se você é o maior, se você é o mais pobre, se você é o mais rico, se você tem saúde, se você está enfermo. Deus não quer saber disso não. Se Deus te escolheu, Ele quer que você vá lá e faça a obra dele. E aí Gideão começa então a dar desculpa: Senhor, né? Quem sou eu, Senhor? O Senhor está escolhendo eu para libertar o povo de Israel? O Senhor quer me usar para libertar aquele povo? Quem sou eu, Senhor? Né? Eu sou um homem pobre lá, minha família é a mais pobre em Manassés, e eu ainda sou o menor na casa de meu pai. Mas Deus estava escolhendo Gideão para realizar a sua obra. Né? Nós vimos, né? Vocês viram que no chamamento de Davi, né? O homem, ele olha a aparência, né? Mas Deus, ele vê o coração. Deus não queria saber se Gideão era mais pobre, se ele era menor. Deus estava escolhendo ele, Deus estava chamando ele para realizar o seu propósito.
E aí, tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me o sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Olha para você ver, Deus já tinha chamado Gideão, Deus já tinha escolhido ele, Gideão já estava dando desculpa para não realizar ali, né, a obra do Senhor, achando que ele não estaria preparado para realizar, mas se Deus chamou, Deus prepara, Deus capacita, né? E aí que Gideão ainda fala: Senhor, eu quero uma prova se é o Senhor mesmo que está falando comigo. Eu quero que o Senhor me mostre se é o Senhor mesmo que está falando comigo, né? Eu quero que o Senhor me dê um sinal de que és tu, Senhor, que fala comigo. Então a gente começa a ver aqui até a dúvida entrando no coração de Gideão. Ele começa a duvidar se é realmente o Senhor que estava falando com ele, se é realmente o Senhor que estava chamando e escolhendo ele para realizar a obra. E aí, rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bois asmos de uma efa de farinha, a carne pôs no cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-os sobre esta penha e derrama-lhe por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Então aqui a gente vê, né? Gideão, ele pede uma prova para ver se era realmente, né, Deus que estava falando, se era realmente Deus que estava, né, escolhendo. E o que eu achei interessante também que foi a questão da oferta, né? Gideão, ele também faz uma oferta ao Senhor. E é isso que eu quero dizer: quando Deus ele nos chama, Deus nos escolhe, nós também temos que oferecer ao Senhor uma oferta que seja agradável ao Senhor, uma oferta, né, que tenha um cheiro suave e agradável diante do altar do Senhor.
Oreb, Zeeb. Continuando a perseguição até as margens do rio Jordão, alcançou os reis midianitas, Zeba e Salmuna, e os executou. Então nós vemos, né, que com apenas 300 homens, né, Gideão, né, vai com esses 300 homens à luta, né, contra aquele povo, contra os midianitas, e o Senhor dá a ele a vitória, né, o Senhor liberta aquele povo de Israel. Deus estava chamando e Deus escolheu, né, Gideão para que ele pudesse realizar ali a obra de Deus. E Gideão, ele é usado pelo Senhor, né, ali com apenas 300 homens, ele consegue ali, né, obter a sua vitória. Então isso é muito importante. E o que eu quero te dizer para a gente finalizar aqui a nossa mensagem, né, não tema. Se o Senhor escolheu você, se Deus te chamou para você realizar o propósito, não tema, né? Gideão, ele poderia ficar com medo, porque era uma grande multidão, os midianitas, os amalequitas, né? Era um grande exército, eles eram como gafanhotos, ou seja, eram muitos, mas ele não temeu, e ele apenas com 300 homens, ele foi lá e ele venceu. Por quê? É porque eles eram fortes, valentes, corajosos? Não, é porque o Senhor era com eles, o Senhor era com Gideão, e Deus usou Gideão e aqueles 300 homens, né, para libertar ali aquele povo de Israel de todo esse sofrimento que os amalequitas, os midianitas, né, estavam fazendo o povo de Israel passar. Então, o que eu quero dizer? O Senhor, ele é contigo, não importa se você acha que a sua luta, o seu problema está tão grande e é tão difícil, mas eu quero dizer que para Deus não tem problema grande, maior é o nosso Deus, né? Se você fala, nossa, a luta está tão grande, está tão difícil, mas eu quero te dizer que o Senhor, ele é contigo, Deus, ele é maior que qualquer luta, e o Senhor, ele pode te dar a vitória, né? Então essa é a mensagem, né, de Deus para os nossos corações, né? Que assim como Deus chamou ali Gideão, que você também possa estar atento, né, ao seu chamado, né, que você possa estar atento quando Deus, ele te escolhe ali para realizar a obra, amém? E você que está em casa assistindo esse culto, né, que Deus também possa abençoar a sua vida